da Secretaria de Planejamento do Mato Grosso pelo convite, essa iniciativa, né? Eu pessoalmente considero bastante relevante, né? Mas, à medida que eu for me apresentando, também vocês vão perceber que é importante do ponto de vista institucional e do ponto de vista da nossa carreira, tá certo? Então, já foi dito, meu nome é Paulo Plias, né? Eu sou gestor, como a gente chama, né, lá em Brasília, especialista em políticas públicas e gestão governamental, e eu sou da terceira turma, né? Das pessoas que entraram no concurso em 1997. Tá? Então, eu já tive uma experiência grande, né, e ampla, vamos dizer assim, de, de presença, né, em vários órgãos, várias instituições, né, do governo federal. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E, atualmente, eu também sou, já pela segunda vez, integrante da diretoria da ANESP, que é a Associação Nacional dos Especialistas, enfim, a associação da nossa carreira, né? E a ANESP, a gente desenvolve um trabalho muito importante, quer dizer, além de defender os interesses da carreira, etc., de estimular e divulgar o mais amplo possível, né, as funções, tá certo, que a gente exerce e, por outro lado, a importância, né, de uma administração pública eficiente, profissionalizada, essa coisa toda, tá certo? Então, tudo isso para dizer que eu venho aqui, não tem nada que me agradecer, na verdade é um grande prazer, né, e eu encaro isso, inclusive, como uma missão, né, como uma responsabilidade a mais na minha vida profissional, tá certo? Além de gestor, eu sou também mestre e doutor em economia, né, fiz também um pós-doutorado, quer dizer, eu acabei, no final, né, da minha formação, vamos dizer assim, trilhando o caminho da economia. Mas, como eu brinco, eu não sou economista, né, quer dizer, porque eu fiz a minha graduação em arquitetura e urbanismo e depois uma outra em administração pública. Eu só fui descobrir economia lá na frente, no mestrado, no doutorado, enfim. Então, eu também procuro, né, entre outras coisas, como eu brinco, tentar traduzir o economês, né, e o raciocínio da economia para as pessoas normais, né, porque ninguém é obrigado a entender, tá certo, de economia, ainda que isso faça parte do nosso cotidiano, tá certo? Bom, então, agora, começando especificamente, tá certo, com relação ao tema da palestra que vocês me propuseram, em primeiro lugar, vocês fiquem à vontade, né, se tiver alguma dúvida, uma questão, a gente não precisa ter nenhum formalismo, tá certo? Nesse nosso encontro, nessa nossa conversa. Se for mais do ponto de vista de pergunta e tal, talvez possa deixar para o final, então vocês se sintam absolutamente à vontade para a gente fazer uma inter-relação a mais profícua possível, tá certo? Mas o primeiro ponto, então, que eu gostaria de abordar com vocês é por que EPPGG, né? Quer dizer, por que especialista em políticas públicas em 2023, a gente conversando a respeito desse assunto, tá certo? Eu acho que é importante a gente colocar um pouco em perspectiva histórica, né, essa questão da administração pública federal, das carreiras no âmbito da administração pública federal, as mudanças que a administração pública federal experimentou ao longo das muitas últimas décadas, tá certo? Se a gente pega o processo em meados do século passado, tá certo? Lá por volta de 1930, 40, até mesmo 50, eram muito poucas as carreiras efetivamente organizadas, tá certo? No âmbito da administração. A gente tinha, obviamente, as Forças Armadas, né? Tinha alguns núcleos, né, como Relações Exteriores e Itamaraty, né, também como um espaço de excelência, né,
na formulação e na implementação de políticas públicas. A gente sempre teve, né, isso é compreensível do ponto de vista, inclusive, da formação e da manutenção do Estado, as áreas relativas à arrecadação tributária, né, receitas, impostos, etc., mudando de nome, mas também sempre uma área específica, carreira organizada, profissionalizada, e, obviamente, todas as esferas do poder judiciário, né? Tantas carreiras de juízes, procuradores, promotores, tá certo? Mas era basicamente esse conjunto restrito que era carreiras mais estruturadas, profissionalizadas, com a forma, vamos dizer, como a gente encara hoje, né, o que sejam essas características, vamos dizer, de uma administração pública profissionalizada. Certo? A gente vai dar um salto, tá certo, do ponto de vista histórico, não queria ser muito extenso nesse detalhamento, mas a partir da década de 1980, certo? Quer dizer, aí existem várias interpretações do porquê esse momento, etc. Eu acho que não é o caso da gente entrar nesse tipo de nuance, tá certo? Mas o fato é que tem um marco, né? Quer dizer, 1982, né? Não por acaso era um ano de crise muito acentuada no Brasil, era já o início do final, né? Quer dizer, do processo do regime militar, que tinha, né, se implantado no país a partir de 1964, tá certo? E em 82 você tem um processo, quer dizer, ainda muito incipiente, muito reduzido, mas que uma figura que sempre foi muito importante do ponto de vista da contribuição para o Estado brasileiro, ele era um diplomata, o embaixador Paulo Rouanet. Ele prepara um relatório, tá certo? Muito provavelmente estimulado pelos colegas, tanto do Itamaraty como outros integrantes da administração pública de alto nível, como a gente dizia, sugerindo medidas justamente na linha da profissionalização da administração pública federal. É como se aquela crise política, aquela crise econômica, tá certo, que o Brasil estava atravessando naquele momento, né, ela apontasse já para as necessidades de um novo modelo a ser gestado naquele período. E o embaixador Rouanet, já naquele momento, ele apresenta o caso emblemático da administração pública francesa, né? Você tem, então, a ENA, né, que é a École Nationale d'Administration, como sendo um modelo que o Brasil poderia não copiar, mas se inspirar, tá certo? Se ele pretendesse caminhar por essa trilha da profissionalização. Esse processo tem, né, algumas dificuldades de ser implementado, porque isso implica, né, algumas mudanças expressivas, tá certo, no interior da máquina do Estado brasileiro, e havia uma certa resistência, mas, de qualquer maneira, em 1986, 4 anos depois, é criada a Secretaria do Tesouro Nacional, né? Quer dizer, muito pouca gente sabe disso, mas o nosso Tesouro, organizado como órgão público próprio, não autônomo, mas com natureza específica, ele só acontece em 1986. E logo na sequência, no ano seguinte, em 1987, então, você tem a constituição de uma carreira para operar as políticas do Tesouro Nacional. Então, é a chamada carreira de ATN, né, como a gente chama aqui em Brasília, ela foi criada logo na sequência, 87. Então, já são os primeiros indícios, tá certo, de que você estava caminhando por um processo de profissionalização, de alguma maneira, modernização, profissionalização da administração pública brasileira. Né? É interessante observar que isso começa pelas áreas mais ligadas à esfera da economia, né? Porque, por exemplo, algumas
anos antes, né, 1966, você tem a criação do Banco Central, também uma medida ainda que, na época, né, quer dizer, de um regime autoritário, um regime, né, que não era exatamente um modelo de democracia, tá certo? Muito pelo contrário, mas você tem, né, a chamada modernização conservadora e você cria um banco central, tá certo? Quer dizer, por quê? Porque aquelas funções de banco central até então eram exercidas pelo Banco do Brasil. E ao criar o Banco Central, você cria com ele também uma carreira específica, tá certo? Para cuidar daquilo que seria, então, né, as funções de uma autoridade monetária, de um órgão responsável por fiscalização e regulação do sistema bancário, do sistema financeiro de uma forma ampla, tá certo? No caso do Tesouro, acontece uma coisa semelhante. Né? Quer dizer, como é que o Brasil funcionava do ponto de vista da sua administração pública federal sem um Tesouro Nacional? Né? Quer dizer, que organizasse as contas públicas, que cuidasse de compatibilizar receita, despesa, que executasse um orçamento. Né? Quer dizer, tudo isso era feito também no interior do Banco do Brasil. Né? Tinha um sistema que era conhecido como a conta movimento do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, então, tinha na sua contabilidade apartada, né, a contabilidade do governo federal, e através dela, então, é que se exercia tanto as funções de autoridade monetária, como também as atribuições de Tesouro Nacional. Né? E isso significou, então, que pelo menos essas duas funções, e também a função de política cambial, foram retiradas, vamos dizer assim, do Banco do Brasil e passaram a ser implementadas por instituições, né, públicas no âmbito da administração pública federal bastante específicas, tá certo? Avançando um pouco ainda no tempo, a gente chega nesse período, quer dizer, entre 86 e 88, é justamente o processo da nossa Constituinte. Né? Quer dizer, para coroar o processo da transição democrática, em 86 são eleitos, né, deputados, senadores, junto com toda a eleição de governadores, etc. E tal, mas no âmbito federal, eles ficaram também com a função de elaborar, né, e de preparar uma nova Constituição justamente que correspondesse, né, à transição para o processo democrático, tá certo? E havia no interior da Constituinte, né, e no próprio processo político que o Brasil vivia nesses 3 anos, né, que foram de muito intensos, muito debate. Na verdade, você estava preparando, né, o país para um futuro que estaria se abrindo. Existia uma questão que era do regime governamental. E o Brasil era, né, ainda é, mas enfim, um regime presidencialista, e havia uma corrente parlamentarista muito forte. Né? E a opção que a Constituinte adotou e que entrou na Constituição que foi votada era de realizar um plebiscito, um referendo, alguns anos depois, em que aí a população, de forma direta, né, não através só dos constituintes, decidisse se ia querer, né, permanecer no presidencialismo ou se pretendia mudar e adotar um regime parlamentarista. Esse debate ele acabou ficando muito presente no interior da Constituinte, tá certo? E isso acabou fortalecendo, né? É interessante a gente observar isso, a própria afirmação da carreira, da nossa carreira de gestores, de especialistas em políticas públicas. Porque a elite que estava em torno dos deputados, dos senadores, né, os assessores, e também uma parte importante, né, desses parlamentares, que na verdade estavam como constituintes naquele momento, começaram a perceber que se o país adotasse a via do parlamentarismo, aquele Estado, da forma como ele estava, ele não teria condições de resolver as tarefas que estavam colocadas para o futuro. Porque é natural, é da natureza mesmo de um regime parlamentar,
tá certo? Quer dizer, que você tenha queda de gabinete, novas eleições, novas estruturas ministeriais, novo primeiro-ministro, etc. E, então, se convenceu, tá certo? Quer dizer, de que você precisaria, com mais razão ainda, ter uma administração pública mais estável, mais profissional, justamente para não criar vácuos, né, de descontinuidade em momentos que você pudesse eventualmente ter até mais com maior velocidade, vamos dizer assim, as mudanças nos governos, nas estruturas governamentais, tá certo? E, então, o que acontece? Quer dizer, um ano depois, justamente, do encerramento dos trabalhos da Constituinte, que foi em setembro de 88, em 89, você tem a votação de um projeto de lei, tá certo? Que é aprovado, sancionado, a Lei 7834, que cria, então, em 89, a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. E, mais uma vez, quer dizer, bastante inspirado no modelo da ENA, da École Nationale d'Administration da França. E vamos lembrar, quer dizer, que a ENA era, entre outras razões, uma referência exatamente pela qualidade da formação, tá certo, que ela oferecia, pela criação, né? Quer dizer, eu fiz o meu doutorado, depois o meu pós-doutorado na França, ainda que não fosse na área, mas a gente tem muito contato, né, com aquilo que há nos meios de comunicação na França, na sociedade francesa, eles chamam de enarquia, né? Enarchie, né? Quer dizer, como se fosse uma burocracia, uma tecnocracia oriunda da ENA, tá certo? Que tinha uma força muito grande para o bem e para o mal, tá certo? No interior da sociedade francesa. Eles formaram presidentes da República, né? O Giscard d'Estaing, depois o François Mitterrand, todos eram o que eles chamam de enarcas, né? Enarcas, né? Os oriundos da ENA. Por quê? Porque era uma... E aí, agora foi extinta, tá, esse debate, enfim, mas era uma escola muito difícil, muito concorrida, a sua entrada era muito suada, você tinha cursos preparatórios que as pessoas passavam, às vezes, anos, né, um pouco que nem o nosso Itamaraty, e acabava formando gente, né, de um nível bastante elevado do ponto de vista da competência, etc., e que tinha uma articulação, uma presença muito grande no interior do Estado francês, a ponto, então, de fazer ministros, primeiros ministros e presidentes da República, tá certo? Então, obviamente, guardadas as devidas proporções, quer dizer, esse era um pouco a ideia de quando essa carreira foi criada. Não por acaso a escola, que passou a ser responsável pela formação dos EPPGGs, e depois isso ampliou para outras carreiras, também copiou o nome da ENA, École, e aqui, né, quer dizer, Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, né? Porque administração, em francês, já dá o sentido de ser público, né? Quer dizer, falar administração pública, para eles é uma redundância, né? Mas para nós não, então virou um pezinho lá, Escola Nacional de Administração Pública. E que, na intenção inicial, quer dizer, era para ser um curso bastante longo, né? A primeira turma foram quase 2 anos, com formação muito ampla em direito, economia, sociologia, administração pública, toda a parte da contabilidade, enfim. A ideia é que formasse realmente pessoas de alto nível para trabalhar nos, né, postos mais de topo, vamos dizer assim, da administração pública, mas num quadro, como a gente conversou antes, quer dizer, que você tinha uma certa carência, tá certo, de carreiras e, portanto, de pessoas que pudessem cumprir, vamos dizer assim, com essas missões. Na verdade, o que acabava acontecendo é que o Banco do Brasil, né, era o grande celeiro de mão de obra qualificada para a administração pública. Eu, inclusive, comecei a minha carreira assim, né? Antes de fazer o concurso de gestor em 97, eu era funcionário do Banco do Brasil. E assim como um monte de outros colegas, estava cedido, na época, para trabalhar
na assessoria econômica do Ministério do Planejamento, né? E tinha gente espalhado, né, por toda a esplanada, tá certo? Quando a carreira nasce, quer dizer, a ideia era justamente não mais precisar depender da seção, né, de servidores, funcionários de outros órgãos, mas ter já dentro da própria estrutura da administração pública federal gente com esse perfil. E a carreira nasce, quer dizer, do meu ponto de vista, carregando dentro do seu ser, vamos dizer assim, da sua própria essência, né, uma tensão, né, que muitas vezes aparece, inclusive, como uma contradição, tá certo? Quer dizer, eu não vejo isso como contraditório, mas a gente precisa reconhecer que, em alguns momentos, isso pode provocar dificuldades. Está no próprio nome, né? Quer dizer, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Quer dizer, como se fossem duas atribuições relativamente diferentes. Quer dizer, então, está a política pública, quer dizer, sendo pensada mais como a formulação, né, de política pública, né, a elaboração de políticas públicas, que naquele momento, então, podia ser uma coisa ampla, genérica, né, na agricultura, na educação, na cultura, na saúde, na previdência social, enfim, no conjunto das necessidades, né, que a Constituição estabelece, que o histórico, né, da administração pública federal também sempre requereu, né? E, por outro lado, a coisa mais da implementação, gestão governamental, é o GG, né? Quer dizer, e que muitas vezes, quer dizer, você tem colegas que estão mais orientados, especializados por a área da implementação e outros com uma tendência até de perfil individual, mais ancorados nesse espaço da formulação, da elaboração, tá certo? Então, acho que isso é uma questão importante da gente reter para a nossa conversa. Um segundo ponto é que ela surge, quer dizer, com características muito importantes e relativamente diferentes do que era, né, com aspas, desculpa, a tradição da administração pública brasileira, tá certo? Quer dizer, então, primeiro, você passaria a ter uma coisa que foi o que me fez, por exemplo, prestar esse concurso, né? Eu nunca me imaginei, confesso, né? Sempre falo sobre isso, sendo um servidor, um funcionário público, né? Quer dizer, eu era professor universitário, estava, né, apesar de ser de origem do Banco do Brasil, mas trabalhando com pesquisa, etc., né? Mas, quando apareceu a oportunidade da carreira, ela me dava uma coisa que era fundamental, que era a transversalidade, né? Quer dizer, então eu dizia, não quero prestar um concurso para passar minha vida e me aposentar sentado na mesma cadeira, na mesma sala, trabalhando sobre o mesmo assunto, né? E no caso da carreira de gestores, o que se abria é um horizonte exatamente oposto a isso, né? Quer dizer, a gente não tem aquilo que a gente chama de um locus de trabalho, né? O sujeito presta um concurso para o Tesouro, ele sabe que o locus de trabalho dele é Tesouro Nacional. A pessoa presta o concurso para a carreira de orçamento, também, quer dizer, ou ele vai trabalhar na SOF, né, a Secretaria de Orçamento, ou ele vai trabalhar nos núcleos de orçamento espalhados pelos ministérios, as SPOAs, como a gente chama, né? Secretaria de Orçamento e Administração, alguma coisa nessa linha. A pessoa presta concurso, sei lá, para ser fiscal agropecuário, ele vai passar a vida dele trabalhando como fiscal agropecuário, fiscal do trabalho, ou o que seja. No caso de gestor, não, né? Quer dizer, você tem essa possibilidade de ampliação. E isso foi uma das coisas que eu confesso que mais me atraiu. Em tese, eu poderia trabalhar, a gente, né, a nossa carreira, em qualquer órgão da administração pública federal que me desejasse, que me requisitasse, tá certo? Essa era uma característica importante, né? Quer dizer, por um lado, a transversalidade no sentido dos temas e dos espaços de trabalho, e segundo, a mobilidade, quer dizer, que você pode mudar, né, e não fica preso a uma. Eu, por exemplo, já rodei essa esplanada toda, já trabalhei, né, no legislativo, fui cedido para trabalhar como consultor, tá certo, na Câmara dos Deputados como
na área de economia e de previdência, que foi uma experiência pessoal riquíssima, tá certo? Já tive também trabalhando nas áreas de coordenação, por exemplo, na Casa Civil, e aí tudo quanto é ministério, né? Planejamento, ciência e tecnologia, previdência, saúde, no IPEA, né? Que é um instituto de pesquisa ligado ao Ministério do Planejamento, etc. Certo? Bom, Paulo, pois não. só te fazer uma pergunta ligado a isso aí. Esse tempo que você ficava em cada órgão, existia, não sei se existe ou existia uma pré-determinação de prazo, ou é assim, é o tempo que o órgão lá, ou você se considerasse confortável desempenhando aquela função? Ou, por exemplo, você podia ficar eternamente no órgão lá, ou existia, tipo assim, você tem um prazo para ficar lá, mas depois, obrigatoriamente, tem que ter uma rotatividade? Bem lembrado. Eu ia, inclusive, tocar nesse assunto um pouco mais para frente, porque o que acontece, quer dizer, quando eu entrei na terceira turma, né, quer dizer, a quantidade de gestores que existiam e as demandas que existiam dos órgãos eram bastante diferentes do que acontece hoje, né, quase 30 anos depois. E esses elementos de condicionamento, né, quer dizer, de requisitos, de possibilidades, etc., também mudaram. Então, se você me olhar lá atrás, né, em 97, quer dizer, era muito mais flexível, tá certo? Quer dizer, essa coisa das mudanças. Existia alguma regra, óbvio, né? De você passar um tempo mínimo, 2, 3 anos, isso foi mudando de acordo com a evolução do tempo, etc. E também dependendo da condição que a pessoa fosse, né? Porque na administração pública federal, acho que vocês sabem, a gente tem os chamados cargos comissionados, né? Antigamente eram só os DAS, né, pela sigla, agora tem os FCS também pela sigla, só mudou o nome, mas a ideia é que você recebe, né, um cargo e uma remuneração pela importância desse cargo, tá certo? Então, o mais alto seria ministro, depois você tem, né, os secretários executivos, depois você tem os secretários dos ministérios, né, DS6, daí você tem os secretários adjuntos, depois você tem chefia de gabinete, enfim, e vai baixando. Obviamente, então, quando a pessoa ia para um cargo comissionado um pouco mais elevado, existia, né, quer dizer, uma situação informal de um pouco mais de liberdade, tanto para entrar quanto para sair, porque era um cargo de confiança, tá certo? Mas lá na frente, eu acho que foi 2013, 14, eu não estou me lembrando exatamente, houve uma mudança na forma da nossa remuneração e essa coisa dos DAS acabou pesando um pouco, tá certo? Mas vamos falar um pouco sobre isso também. Você tem razão, Paulo. Quer dizer, não é uma coisa de liberdade absoluta, tá certo? Você tem tempos mínimos, tá certo, para exercer, vamos dizer, a função num determinado local ou não. Eu, da minha experiência pessoal, quer dizer, até por uma questão de vontade própria, um certo inconformismo, vamos dizer assim, que eu me lembro, eu nunca passei mais do que 3 anos num órgão apenas, numa função. Né? Quer dizer, eu sempre gostei de mudar, sempre apareceram convites, possibilidades de mudança, em outras eu fui exonerado por mudanças políticas também, enfim, isso faz parte da vida de quem trabalha no Estado brasileiro. Né? Quer dizer, a gente está diretamente vinculado, obviamente, a coisa da dinâmica da grande política, tá certo? Ou às vezes até da pequena política, tá certo? Bom, mas só para a gente retomar um pouco a coisa do histórico, tá certo? Então, aquele era o momento, o ambiente da criação da carreira, então, em 89, né? A primeira turma é um concurso grande, eu acho que eram 150 colegas que tomaram posse, que eu, se não me engano, fizeram aquele curso, né, extenso, quem fez, né, tem ótimas lembranças a respeito, etc., com professores, né, uma equipe de professores docentes super bem qualificada, e tomaram posse, né, em 89 para 90, se não me engano. Só que em 90 o que acontece? Você tem uma mudança política importante, o Collor toma posse, né, Fernando Collor de Mello.
e junto com ele, quer dizer, o seu governo com um discurso muito amplo, né, contra o Estado, pela privatização, denunciando na época o que ele chamava dos marajás, né, que recebiam altíssimos salários, então com promessa de demissão, de fim da estabilidade, aquela coisa toda. Para resumir, uma medida importante que o Collor tomou, o que ele extinguiu a carreira de gestores recém-criada, tinha tido um concurso só, que colegas tinham acabado de tomar posse, ele extinguiu por meio de uma medida provisória. E naquela época foi, quer dizer, o segundo ano de governo em que estava sendo usado a figura da medida provisória que tinha sido criada na própria Constituição, né? Era muito recente e ninguém sabia direito como é que faz, o que pode, o que não pode. O pessoal ficou assustado, né? Hoje em dia seria diferente, inclusive, né? Porque a medida provisória se usa para tudo. Mas houve uma interpretação de que uma medida de lei, né, como foi o concurso e a criação da carreira, não poderia ser extinta por uma medida provisória. Os colegas dessa primeira turma, que era a única turma naquele momento, entre outras coisas, criaram a associação, a ANESP, e entraram na justiça para garantir os seus direitos, porque a carreira tinha sido extinta, sub judice, né? E eles tinham, inclusive, perdido o cargo. Então, eles entraram na justiça, ganharam, né, as primeiras liminares, a coisa foi rolando, demorou, né, alguns anos, até que a justiça finalmente deu ganho de causa, dizendo que ela não poderia ter sido extinta a carreira, que os colegas tinham seus cargos garantidos, e aí entrou, logo em seguida, depois teve o impeachment do Collor e tal, numa certa normalidade, entre aspas. E, em 94, você tem a posse, então, do Fernando Henrique Cardoso, né, que tinha como uma das suas estratégias governamentais, era uma das promessas da campanha, inclusive, era a ideia da modernização do Estado, da reforma do Estado, né? E o que acontece? Ele criou, inclusive, quer dizer, logo depois da sua posse, um ministério para isso, era o MARI, pegou algumas funções que eram tradicionalmente do Ministério do Planejamento e criou, então, o Ministério de Ação e da Reforma do Estado, certo? E esse ministério, quer dizer, ele foi encabeçado, né, pelo professor Bresser Pereira, né, quer dizer, que era um professor da GV de São Paulo, uma pessoa muito interessada, estudiosa da questão do Estado, muito polêmico, né? Acho que não é o caso da gente discutir hoje aqui essa polêmica, mas o Bresser, naquele momento, ele percebeu que aquela turma de 150 colegas que tinham feito uma baita formação, etc., e que pertenciam a uma carreira cujo foco era a administração pública moderna, profissional, etc., ele percebeu que ali ele tinha um conjunto, um universo de pessoas com quais ele poderia contar para o projeto do Fernando Henrique, que era dele, pessoal, Bresser, que era fazer a reforma do Estado. Então, a gente pode dizer que essa foi uma das primeiras missões, né, que a carreira, no seu conjunto, conseguiu implementar e oferecer, quer dizer, como sua contribuição, como seu resultado para a modernização do Estado, para a profissionalização da administração pública, etc. Por mais que fosse uma questão polêmica, óbvio, né? Você junta 150 pessoas com uma alta formação, com experiência, etc., você nunca vai ter um consenso, tá certo? A respeito, principalmente, de orientação política, de qual Estado queremos, como deve ser esse Estado, né, que a sociedade brasileira mais precisaria no futuro, etc. Mas, de uma forma ampla, quer dizer, os colegas deram uma contribuição importante. E foram as primeiras ocupações de espaços estratégicos, né, por esse pessoal da primeira turma. Porque, então, vamos lembrar, quer dizer, ainda era uma carreira de uma única turma. O Bresser percebeu isso, né, e passou a considerar a carreira EPPGG como uma carreira importante. Tanto que já marcou, então, o segundo concurso, né,
Então, em 96, você tem a segunda turma, você veja que ficou um gap de 7 anos, né? Quer dizer, ficou sendo a carreira de uma turma só, né? A primeira, que a gente chama, né, de uma forma muito amigável, de os gestossauros, né, pela antiguidade, a maioria já está, inclusive, aposentado, mas foram colegas que deram uma contribuição em todas as áreas, né, da administração pública, muito importante, tá certo? Daí, em 96, então, você tem a segunda turma, eu entro no ano seguinte, no terceiro concurso, em 97, e aí passou uma dinâmica de concursos praticamente anuais. Um ou outro momento não chegou a ter um por ano, mas às vezes pulava um ano e tinha no seguinte, mas a ideia era que tivesse, né, quer dizer, uma sistemática de concursos periódicos, né, para ir suprindo as necessidades, tá certo? Que a administração pública tivesse, né? E com a dinâmica de que as pessoas não se aposentando, essa coisa toda, tá certo? A coisa mudou muito, né? Quer dizer, agora a gente está, por exemplo, há mais de 10 anos, se eu não me engano, sem ter novos concursos, né? A gente está há 7 anos, né? Não a gente, óbvio, né? Toda a administração pública federal sem reajuste, né? E isso, inclusive, era uma das características iniciais da carreira, quer dizer, era conseguir salários, quer dizer, condizentes com o nível de excelência das funções que se pretendia. Mas o que acontece, quer dizer, de lá para cá, você tem também, enfim, são quase 35 anos, tá certo? De história brasileira, de mudanças na administração pública, essa coisa toda. E começou a surgir no interior da própria administração pública federal, quer dizer, um conjunto de outras carreiras que, de alguma forma, acabou minando um pouco o espírito inicial do EPPGG, principalmente na área dos 2 P's, como eu brinco, das políticas públicas. Porque não se sabe se foi uma coisa intencional ou foi por facilidade, ou o que seja, né? Quer dizer, o receio de ter uma grande carreira, né? Que seria, então, também muito poderosa, numerosa, etc., e isso criando, né, pelo lado bom e ruim de um corporativismo, né, que pode ser positivo ou negativo, você passou a ter criação de nichos que eram, teoricamente, também para serem abarcados pelos gestores, por carreiras específicas. Então, você passou a ter, por exemplo, carreira de analista ambiental. Então, toda a galera, né, mais preocupada com a questão do meio ambiente, etc., passou a ter a sua carreira própria. Analista de políticas de transporte e de infraestrutura, a mesma coisa. Analista das agências reguladoras, então, porque isso era uma característica do próprio projeto de reforma do Estado do Bresser, né? Quer dizer, a transformação de órgãos da administração que faziam a parte de regulação, etc., serem transformadas em agências reguladoras autônomas. Então, veio a ANP do petróleo, a ANEEL, energia, a Anvisa da saúde, a ANS dos planos de saúde, a ANTAC, na ANA da água, enfim, esse conjunto de amplo, e que passaram, então, a exigir também carreiras específicas, tá certo? Para isso. Você tem analista de políticas sociais, né? Que também estaria dentro do PP de políticas públicas, tá certo? Saindo, né, e tendo uma carreira própria. Analista de comércio exterior, também uma outra área, né, que ganhou um espaço próprio. Então, de alguma maneira, quer dizer, a carreira de EPPGG ela ficou um pouco mais delimitada do ponto de vista do espaço de intervenção, não formalmente, mas por exclusão, né? Porque antes, se você podia ter gente, né, implementando e elaborando políticas públicas para tal ou qual setor, agora você já passa a ter carreiras próprias. Mas a área de gestão, o GG, né, gestão governamental, não, isso continuou sendo uma atribuição específica, tá certo? E prioritária da nossa carreira. Tanto que, não sei se vocês estão acompanhando, mas a nova ministra, né, a Esther Dweck, que acabou
sendo nomeada para esse ministério, que foi uma espécie de uma separação do tradicional Ministério do Planejamento antigo, né? Então, você tem o Ministério da Gestão e da Inovação, né? Porque antes era o Ministério da Gestão, do Planejamento e do Orçamento, né? Era o MIPOG, o Planejamento, Orçamento e Gestão, desculpa. Então, o G de gestão saiu daí e se juntou com a inovação do setor público, e você tem o MGI. Uma das missões da STER é justamente a retomada dos concursos públicos, porque qualquer pessoa minimamente informada, tá certo? E que tenha interesse em recuperar o protagonismo do Estado e se utilizar da administração pública para implementar e elaborar políticas públicas, sabe que, né, você estava num estado realmente de calamidade. Então, tem várias carreiras que já estão na fila, né, para os novos concursos, e muito provavelmente a nossa também vai entrar numa segunda onda, né, se espera em breve, tá certo? Mas, enfim, então já estamos começando a caminhar para o final. Entendeu? Os colegas tinham me pedido, então, para dar alguns exemplos, né, quer dizer, independente da minha trajetória pessoal, mas então em que a carreira tenha dado a sua contribuição, né? Vocês já tiveram uma outra palestra aqui, o colega o Pojo, né, que atualmente está, Roberto Pogel, secretário de gestão, ele falou um pouco, né, na questão da inovação, né? Mas eu queria chamar a atenção para mais um aspecto, né? Quer dizer, primeiro eu já falei daquele primeiro momento, né, em que a carreira ela foi muito importante para o processo de elaboração e implementação da reforma do Estado, né? Colegas estiveram à frente disso. E um outro momento que também foi muito importante foi a partir de 2003, né, quer dizer, com a primeira eleição, né, do presidente Lula, a mudança toda que teve na política assistencial, né? Então, você teve a constituição, né, do Bolsa Família, né, quer dizer, como um programa de políticas públicas inovador, bastante interessante, acabou sendo uma experiência, né, de referência internacional, essa coisa toda. Ele foi basicamente concebido e implementado também por colegas nossos da carreira, seja na condição de secretários, em algum momento, né, uma colega foi ministra, e toda a equipe mesmo que estava na base do Bolsa Família. E do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que era um ministério que não existia até então, né? Quer dizer, era a preocupação, então, daquele novo governo com a questão, né, das políticas voltadas para a população de baixa renda, a eliminação da miséria, acabar com a fome, aquela coisa toda. Então, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, ganha um protagonismo, né, e também, né, quer dizer, esse conjunto, né, tanto o Bolsa Família quanto a totalidade da área do Ministério, teve uma participação importante de colegas gestores, tá certo? Além disso, ao longo desse tempo todo, né, quer dizer, mais de 3 décadas, né, da existência da carreira, e 3 décadas muito importantes do ponto de vista do avanço, né, de formulação de políticas públicas, essa coisa toda, a gente sempre teve, então, além desses 2 casos que eu citei, quer dizer, núcleos em que gestores sempre tiveram muito presentes. Por exemplo, então, você tem casos de colegas que, né, se tornaram ministros, você tem casos em que áreas estratégicas, como secretarias executivas de ministérios, etc., também eram ocupados por colegas. Secretarias nacionais, então muitas. Eu mesmo, por exemplo, fui secretário nacional da Previdência Complementar. Na minha época, eu tinha outro colega que era secretário da Previdência Social, né? Hoje mesmo, quer dizer, se você olhar para a Esplanada, tem uma série de cargos estratégicos importantes, tá certo? Que são ocupados por colegas da carreira. Então, eu acho que eu já falei bastante, tá certo? Quer dizer, se a gente quiser deixar um pouco mais de espaço, né, para vocês fazerem, né, dúvidas, perguntas, colocações, eu passo a bola aí para quem estiver no
no comando. Bom, aqui no chat a gente não teve perguntas, mas deixo aberto aqui agora para os colegas que quiserem fazer. Ah, tem uma pergunta aqui do Rafa. Você quer falar, Rafa? A pergunta do Rafa é o seguinte: o que levou à tentativa de extinção da carreira logo na sua gênese? Pode fazer a pergunta, né, se quiser. Isso, acho que ele quis dizer. Tá legal. Bom, então, veja, aí a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? E, obviamente, acho que, dependendo de quem te responder, ele vai ter uma interpretação, tá certo? Mas eu posso dizer, Rafa e demais colegas, que existe uma leitura, uma interpretação, né? Principalmente dos colegas que estavam, né, à frente da carreira naquele momento, isso tinha a ver muito com o ambiente político criado, tá certo? Com a mudança que foi a chegada do Collor à presidência da República. Quer dizer, talvez vocês não tivessem nem nascido ainda, ou idade, né, e amadurecimento político de ter vivido aquele momento, mas a gente pode fazer uma analogia muito grande, tá certo, com a situação vivida logo depois da eleição do Bolsonaro, principalmente pela presença do Paulo Guedes, né, como o chamado superministro da Economia, né? Então, o discurso do Collor naquela época era um discurso absolutamente contra o Estado, né? Quer dizer, tudo que cheirasse a administração pública, tudo que cheirasse a instância pública, tudo que cheirasse a servidor público, era visto com muito preconceito, às vezes até com raiva, tá certo? Tinha essa coisa de chamar os funcionários públicos de marajá, né? Quer dizer, eles que é exatamente, ou se não é exatamente, é muito semelhante à postura do Guedes, lembra? Parasitas, vou botar uma granada no bolso do servidor, quer dizer, a ideia de que servidor público é um inimigo, ele é um adversário do país, ele precisa ser destruído, assim como o Estado também precisa ser destruído. Então, um pouco nessa onda, tá certo? Quer dizer, a carreira era, assim, por excelência, para quem estava com esse discurso, com essa intenção, né, de privatizar, de, né, vender os apartamentos funcionais, era aquele discurso, né, reduzir salário. Você pega uma carreira que é nova, que acabou de chegar, e tinha pretensões de ser um locus de modernização do Estado, mas não de extinção do Estado, pelo contrário, de fortalecimento do Estado, numa perspectiva positiva, tendo salários realmente condizentes com a missão que se propunha, foi uma estratégia política, inclusive do ponto de vista de marketing, né, dele reforçar, ele, Collor, né, esse discurso de, ó, tá vendo? Ele dizia, né, eu prendo e né, eu vou fazer, né, eu vou acabar. Então, não só eu vou privatizar, mas eu vou eliminar essa carreira de marajás e de privilegiados, tá certo? Não sei se eu atendi a sua demanda, mas era um pouco essa a intenção, vamos dizer, que estava por trás da carreira. Só que ele tinha muito pouco argumento, embasamento jurídico para fazer, como eu falei, porque ainda estava nessa polêmica da medida provisória, o que podia ser utilizado ou não, e a justiça, né, quer dizer, acabou anos depois reconhecendo que a extinção ela tinha sido ilegal e até inconstitucional, certo? Bom, a segunda pergunta do Paulo Henrique, né? Isso. Essa coisa acerca do tempo de permanência em cada árvore. Veja, essa é uma questão, Paulo, que é recorrente na vida da carreira, ainda que ao longo dessas décadas, né? Quer dizer, porque, veja, existe uma contradição que é, eu diria, entre aspas, natural, ou se não natural, compreensível, né? Porque todo colega, ou todo indivíduo, agente político que chega, tá certo, para comandar ou para dirigir um órgão, né, principalmente na área de pessoal, né, e a gente tem a SEGES, né, que é a Secretaria de Gestão, que aos poucos foi se firmando como a secretaria, no âmbito do Ministério do Planejamento, responsável pela carreira e por outras carreiras
daquilo que é chamado como ciclo de gestão, né? Então, tem a carreira de gestores, tem a carreira de orçamento, tem a carreira de analista de comércio exterior, tem a carreira do IPEA também, que é muito importante. Quer dizer, a SEGES é a que faz, vamos dizer assim, essa coisa da função alocadora, né? Para as outras carreiras, como a gente tinha comentado, como tem um locus de trabalho relativamente tranquilo, entre aspas, né, é mais fácil. Né? Quer dizer, o cara é do Tesouro, ele trabalha no Tesouro, pode, né, mudar, né, o departamento, a coordenação geral, etc. E tal. A pessoa é do planejamento do orçamento, trabalha na SOF, né, na secretaria, pode mudar o espaço lá dentro, eventualmente tem alguma dificuldade, porque você tem mini, né, SOFs em cada um dos ministérios, e isso exige um pouco mais também de trânsito. Analista de comércio exterior, a mesma coisa, quer dizer, era basicamente um MIDIC, ou a Secretaria de Comércio Exterior, ou eventualmente um ou outro órgão, da Esplanada. No nosso caso, não, é o universo todo, né? Quer dizer, um gestor ou uma gestora, em tese, pode trabalhar na agricultura, na cultura, na previdência, na ciência e tecnologia, enfim, inclusive ser cedido para outros poderes, né? Eu, num certo momento que eu comentei, fui cedido para o legislativo, etc. Então, para voltar na tua pergunta, quer dizer, do ponto de vista de quem senta na cadeira, entre aspas, do controle, né, do organizador, quer dizer, é complicado, né, quer dizer, fazer a gestão, quer dizer, com tanta flexibilidade. Então, existe uma tendência a reduzir esse elemento, que é um elemento que eu considero fundamental. Quer dizer, eu não só eu, mas a carreira tradicionalmente considera fundamental, que é a transversalidade e a mobilidade. Então, a cada nova gestão, tanto do governo federal quanto da própria SEGES, isso entra como uma tensão. Né? Quer dizer, então, a carreira tentando se prevenir e preservar, vamos dizer, essa característica importante na mobilidade, e a gente compreendendo o papel de quem está ali, né, fazendo, né, o jogo de encaixar oferta e demanda da forma mais eficiente possível. Então, teve momentos em que se tentou avançar mais para reduzir a mobilidade, né? E houve uma reação, né, no sentido positivo, tá certo? De falar, isso pode até te atender a alguma necessidade emergencial, mas você não pode colocar isso como característica, porque você rompe uma coisa que é uma virtude, é uma coisa positiva para a carreira, que é justamente essa troca de experiência, essa possibilidade, né, de você promover mudanças, e um elemento muito importante também, tá certo? Que eu deixo por último, mas não é o menos importante, talvez seja o mais relevante, inclusive, que é o problema de você evitar perseguição política, né? Quer dizer, porque muitas vezes, tudo bem, uma coisa são cargos de confiança, outra coisa são estruturas de servidores que estão em determinados órgãos, que, eventualmente, por algum grau de retaliação ou divergência, você, eventualmente, acaba, né, deslocando pessoas e coisa desse jeito. Então, a mobilidade, ela existe, ela é importante, e já houve momentos que eu só para dizer, quer dizer, em tese, eu poderia te dizer que a média é de você ter alguma coisa em torno de 2 anos, né, como período mínimo para você ficar naquele órgão. Mas isso, como eu digo, quer dizer, ainda não é formalizado, né, e acaba sendo tratado um pouco no caso a caso, vamos dizer assim, né? E, desculpa, você tinha falado dos critérios, né? Quer dizer, então, a ideia justamente é fazer um jogo de convergência, quer dizer, entre os desejos dos funcionários, servidores, né? Quer dizer, então, você vai pegar um cara, um colega, uma colega que tem toda uma trajetória de formulação, de elaboração de políticas públicas na área da saúde, por exemplo, que teve gente, tem muito colega, né, que trabalha com política de saúde, no Ministério da Saúde, na Anvisa, né, onde eu já trabalhei também, enfim, e vai botar esse cara para bater carimbo no Ministério dos Transportes, entendeu? Não faz sentido uma coisa dessa, né?
pegar, né, todo o pessoal que trabalhou, porque tem esse lado, quer dizer, apesar de você ter mobilidade, etc., e a carreira ser transversal, como é natural, tem colegas que fizeram um traçado de vida pessoal, profissional, mas de especialização, né? Que é, inclusive, é essa brincadeira que a gente diz, né? Nós somos especialistas, né? Porque a carreira é especialista, em generalidades, né? Mas você tem colegas que são especialistas mesmo, né? O cara trabalhou o tempo todo com saúde, ou com educação, ou com previdência, ou com agricultura, ou com meio ambiente, né? Quer dizer, ele tem muito a fazer ali. E ele não pode ser obrigado, tá certo, a mudar, né? Só porque chegou uma nova chefia ou coisa do gênero. Esse é um lado, o da preservação da garantia. O outro lado é o lado do desejo. Né? Quer dizer, é a pessoa que, né, falou, não, eu já dei o que eu tinha que dar por aqui, eu quero mudar. Né? Tenho competência também, quer dizer, não basta querer mudar por querer, mostra um currículo, mostra experiências, etc. e tal, e diz, não, eu quero sair, sei lá, da saúde e ir para a educação. E aí também não poderia a administração impedir essa mudança, salvo aí justamente tem essas circunstâncias do momento. Quer dizer, você tem que ter espaço, né, no órgão de destino, você tem que ter desejo, né, político, institucional do órgão de destino, enfim. É aquela coisa de dar match, né, como se diz hoje na gíria, né, anglófona, mas tem que dar jogo, né, quer dizer, do ponto de vista da demanda e do ponto de vista da oferta, e principalmente, quer dizer, levando em conta o interesse da administração e, se possível, o interesse dos servidores, certo? No governo anterior, houve a fusão de 2 ministérios, como ficaram os membros da carreira. Aí, Paulo, deixa eu só fazer Oi, uma desculpa, intervenção vai rápida aqui. lá. Não, é só para dizer assim, pelo tempo que a gente acordou, para não atrapalhar mais a agenda do pessoal, aí a gente fecha com essa pergunta, tudo bem? Por mim, perfeito, sem problema. Então, essa coisa da fusão dos 2 ministérios, na verdade, não foi fusão de 2, né? O Paulo Guedes criou um monstrengão que é a fusão de 4 ministérios. O superministério da Economia foi a fusão do Planejamento, antigo, né? Da Fazenda, do MIDIC, Indústria e Comércio, e Ministério do Trabalho, no começo. Foi uma loucura, né? Que é muito naquela onda, né, do caçador de Marajá, do Collor, vou aproveitar, não sei o quê, tudo ineficiente, é muito órgão, que a gente sabe que é só discurso, né? Porque quem conhece a máquina sabe que a única economia que foi feita, se é que foi uma economia, é do salário do ministro. Você juntou um monstrengão, né? Quer dizer, você passou a ter secretários especiais que tinham estatuto de ministro, porque é óbvio, né? Quer dizer, um cara que fosse comandar o que era a estrutura do MIDIC, a estrutura do planejamento, a estrutura da fazenda, no âmbito do monstrengão da economia, não tem como. Só que criou enormes distorções, entendeu? Quer dizer, você imagina juntar as áreas de recursos humanos desses 4 ministérios, né, para tocar o seu dia a dia. Você tem, por exemplo, no Ministério do Trabalho, as superintendências estaduais, né, das secretarias do trabalho, etc. Enfim, acabou que criou muito mais dificuldade do que qualquer outra coisa. Mas, do ponto de vista da carreira, quer dizer, isso acabava não mudando muito. Então, por exemplo, o nosso contra-cheque, sim, o órgão pagador antes era o Ministério do Planejamento, passou a ser Ministério da Economia. Né? A nossa secretaria, quer dizer, a secretaria que cuidava da alocação, etc., a SEGES, deixou de ser uma secretaria subordinada ao planejamento para ser uma secretaria subordinada ao superministério da economia. Mas, assim, do ponto de vista prático, né, quer dizer, você não teve prejuízos, vamos dizer, especificamente para os membros da carreira. A minha avaliação pessoal é que houve muito prejuízo para a administração pública no seu conjunto. Mas, por contraditório que seja, quer dizer, apesar disso, as carreiras estruturadas, elas tiveram melhores condições de resistir, de serem menos afetadas, de se protegerem. Então, a Receita Federal, por exemplo, se quiser pegar um outro caso, deixou de ser da Fazenda e passou a ser da Economia. O orçamento deixou de ser do planejamento, também, como a gente, passou a ser da economia.
Mas estas também, como tinham locus, né, específico de atuação, também, enquanto carreira corporativa, não foram prejudiciais. Quer dizer, a administração pública, sim, eu reforço, ela foi bastante prejudicada, porque foi, quer dizer, uma medida tomada só no impulso político, né? E aí, basicamente, por alguém que não estava preocupado nem com a qualidade da operação, né, da administração pública, e muito menos com a motivação e o estímulo dos servidores e das carreiras organizadas. Tá certo? Bom, você tinha me Bom, acho orientado, que... né, para a gente caminhar para o encerramento, então eu te passo o bastão de volta. Tá, então, bom, primeiro, antes que o pessoal saia, deixa eu pedir para quem puder ir abrir a câmera, para a gente poder só fazer um registro rapidinho, tá? Quem puder e quem quiser, né? Porque às vezes a pessoa até pode, mas não quer, né? Então, vamos lá. Túlio. E também aproveitar aqui, além de agradecer a presença de todos vocês, especialmente aí já é um agradecimento Paulo mesmo, né? Especialmente a Ágape, que está participando aqui também, que a Ágape foi a pessoa que, quando a gente entrou nosso curso de formação e tal, algumas pessoas vieram de fora, e ela recebeu pessoas até na casa dela, né, porque a gente era um momento assim que a gente estava tomando posse, tinha gente que ainda estava cuidando da logística, e a Agape foi uma pessoa muito importante nesse momento. Todos foram que estavam aqui, mas a Agape marcou um pouquinho minha turma, porque ela recebeu a gente assim, de uma maneira assim, ficou realmente bem dedicada à nossa turma. Muito obrigado, Agape. Não sei nem se você está ouvindo, mas eu estou vendo você ali. Então tá, eu já posso bater a foto. Então, bater a foto, né, como dizia antigamente, peraí. Só um pouquinho, gente, vou lá. Um, dois, todo mundo, como diz, olha o passarinho, né? Vamos lá. Aí, aqui é o print da tela, né? É mais complicado do que só uma foto. Vamos conseguir fazer aqui. Bom, então, Paula, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Dava para a gente ficar muito tempo aqui falando ainda, né? Mas vai ter outras oportunidades também para a gente conversar futuramente. E os colegas que participaram, a gente vai deixar gravado, já gravamos, né? Vamos deixar disponibilizado lá no canal do YouTube. Eu peço para quem quiser e puder, faça inscrição lá depois no canal, para a gente poder sempre ter o conteúdo ali, né? Esse tipo de palestra, até a palestra anterior eu passei para o Paulo Crias, eu acredito que você tenha tido a oportunidade de assistir, né, a palestra anterior, porque isso foi assim, evitou até que ele repetisse assuntos que de repente já pudesse ter sido falado, né? Então, ele é um instrumento não só para colocar lá, mas assim, serve também como instrumento de planejamento para a gente, né? Então, acho importante a gente ter esse canal. Então, quem puder se inscrever lá, mas de qualquer forma vai estar lá disponível para vocês verem depois o conteúdo de hoje, tá? Então, obrigado a todos. Se quiser falar mais alguma coisa, Paulo, só para despedir, fica à vontade, e aí a gente encerra. Ok. Bom, então, mais uma vez, só para registrar, né, o agradecimento, né, pelo convite, parabenizar vocês todos aí pelo trabalho que vocês desenvolvem no Mato Grosso, né? Essa é a segunda turma, né, da carreira. Espero que, né, mesmo que não seja o convite para mim, mas que haja outros convites para as próximas turmas, né, que a carreira tenha uma continuidade. E deixar registrado que é isso, quer dizer, a gente, eu individualmente como gestor, a gente como representantes da Anesp, né, quer dizer, confia muito na estruturação das carreiras estaduais, além, óbvio, do fortalecimento da carreira nacional, e, inclusive, sempre estivemos na base, né, da estruturação. A gente tem uma federação nacional, né, das associações das carreiras estaduais, vocês sabem, né, melhor do que eu, que vários outros estados, municípios, por exemplo, a capital de São Paulo tem, etc. Então, é sempre um prazer, né? Quer dizer, poder compartilhar com vocês a experiência que a gente tem no plano federal. Então, mais uma vez, muito obrigado e longa vida para a carreira de vocês aí no Mato Grosso, tá certo? Então tá ótimo. E se você lê aí os comentários, tem bastante gente agradecendo, tá, Paulo? Foi realmente muito bom. Obrigado, gente. Vejo vocês em breve.